Hoje eu vou te contar um vocabulário extremamente importante que foi pedido já aqui em comentários aqui de vídeos do YouTube, mas também comentários e pedidos também de alunos meus. Vamos falar sobre transporte, não só um vocabulário mais básico, um vocabulário mais útil, mas com exemplos de frases para você poder usar. Então, você está confortável? Pega lápis, caderno e borracha para anotar vocabulário novo, frases de exemplo para você poder usar no seu dia a dia e bora pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Eu sou o Rod Krebs e antes da gente começar o vídeo, eu quero pedir desculpa pela minha voz, eu tô um pouquinho fui acometido por uma gripe, mas tá tudo bem, estou me sentindo bem, apesar do todo entupimento aqui nas vias nasais, mas minha voz vai ficar um pouco estranha, mas não reparem, por favor. Como eu falei no início do vídeo, a gente vai falar sobre vocabulário de transporte. E qual que é o barato disso? Você quando vai para outro país, seja para morar, seja para turistar, não importa, você precisa pegar algum tipo de transporte. Seja um carro, seja um trem, seja um ônibus, seja um navio, não importa. E algumas palavras, um vocabulário, ele é super necessário para que você tenha uma desenvoltura um pouco maior. Então, vamos começar, eu vou pegar algumas palavras apenas que são essenciais para você usar nesse contexto, tá? Por exemplo, a primeira delas, car, que é carro. Carro, aquele veículo com 4 rodas, 2 ou 4 portas, enfim, que a gente entra. O segundo, bus, bus, que é ônibus. Ônibus, aquele outro veículo também de 4 ou 6 rodas, depende do ônibus, que a gente entra, seja ônibus urbano, seja interestadual, enfim. A próxima é bike, bike, ou também bicycle, bicycle, que é a bicicleta, que é, em alguns países da Europa, inclusive, é até indicado, até recomendado e incentivado, eu diria, que você use a bicicleta, aquelas bicicletas por aluguel. Deixa eu só anotar uma coisa. Pronto. Para quê? Para facilitar. São países que defendem mais aquela questão da despoluição do ar, redução do efeito estufa, etc. Então eles te dão condições para você viver uma vida mais sustentável. Uma delas, são essas bicicletas por aluguel. O próximo é uma palavra que quem utiliza transporte ou transporte público, quem utiliza até a bicicleta ou quem usa carro, pega muitas das vezes, que é traffic. Tráfego, o trânsito. Tá? Não estou falando de congestionamento, essa palavra é uma outra coisa. Tá? Mas traffic é o trânsito. Em seguida eu tenho road. Road. Road é a estrada. Não confunda com rua, a gente vai falar de rua já já. Tá? Estrada são aqueles meios de ligação entre uma cidade e outra, tá? Geralmente são mais largas, com velocidades maiores, enfim, é uma estrada. Rua é street, street, tá? Essa é a rua, aquela rua, por exemplo, na frente da tua casa, aquilo ali, street. E quem vai para países de língua inglesa, você deve ver placas vermelhas, um hexágono ou um octógono, não sei muito bem, vermelho, escrito no meio, stop. Stop é parar ou pare. Significa que naquele ponto ali é obrigatória a parada, para você poder checar os lados que você tiver de checar, para poder atravessar uma rua ou entrar numa outra rua com o seu transporte de forma segura. Alguns sinais de trânsito você tem quando ele acende a luz verde, principalmente para pedestres, está lá escrito go, go. Go é ir, ou nesse caso, como imperativo, vá, né? Que significa estar liberado para trânsito. A gente aprende isso muito mais com código de cores aqui no Brasil, uma imagenzinha de um homenzinho andando para pedestre, e no caso dos carros é simplesmente vermelho, amarelo e verde. Mas o que significa o verde é o go, que é para a gente seguir. Em seguida, é um verbo extremamente importante, principalmente se você está dando ou recebendo direções de alguém, que é turn, é o verbo virar. E quando ele vem associado a essas duas próximas palavras, a gente vai virar para uma dessas duas direções, que é turn left, left, esquerda, certo?
ou right. Right, direita, certo? Mas e se, quando você estiver respondendo ou recebendo uma orientação de direção, a pessoa vai lá, olha para você e fala assim, go straight. Go straight. Straight é reto. Então você não vai turn, você vai reto, virar. Então straight você vai reto, certo? Isso daqui, vamos colocar dessa forma. Isso aqui que eu passei para você até agora é o nível mais básico, é o nível mais simples, certo? Vamos subir um pouquinho o nível? Vamos lá. Porque a gente falou até agora de palavras. Então a gente vai subir um pouquinho para frases. Então olha só. Where is the bus stop? Where is the bus stop? Então, onde fica o ponto de ônibus? E aqui eu já vou te dar uma dica super importante. Vamos pegar o princípio dessa pergunta. Where is. Até where is, tá? Vamos pegar essas três palavras. Where is. Se você pega o que está depois, lá no caso bus stop, tira e troca por um outro lugar, um outro destino, uma outra localização, você tem uma outra pergunta. Então eu posso ter where is the shopping mall? Where is the school? Where is um monte de coisa. Então eu já estou te dando essa dica para que você pegue essa pergunta e adapte para outras situações. Legal? Próxima. I need a taxi. I need a taxi. Se você está nos Estados Unidos, você pode chamar de cab, que eles vão entender. Então, I need a taxi. Eu preciso de um táxi. Então, mesma coisa. I need a, troca para outra coisa. Tá bom? Próximo. Can you help me find the train station? Can you help me find the train station? Então, você pode me ajudar a encontrar a estação de trem, certo? Se você só coloca o can you help me, você troca o que vem depois. Can you help me find? Você pode me ajudar a encontrar. Aí, né? Can you find the convenience shop? Você pode me ajudar a encontrar a loja de conveniência? Por aí vai. Can you help me find the pharmacy? A farmácia? Por aí vai, certo? Essa aqui é importantíssima também. How do I get to the airport? How do I get to the airport? Como eu chego ao aeroporto? Como eu chego ao aeroporto? Mesma coisa. Olha só. How do I get to? Como eu chego a ou ao? Troca o destino. Certo? Por último, turn left at the next street. Turn left at the next street. Então, vire à esquerda na próxima rua. Isso eu acho mais propício, acho mais o que há uma probabilidade de acontecer é você ouvir isso, ao invés de você dizer. Tá? Se você for dizer, beleza, você já sabe como é que fala. Mas é bom você saber como ouvir isso também, tá? Vire à esquerda na próxima rua. Right street, vire à direita na próxima rua, certo? Ok. Então agora eu vou te dar um pequeno desafio. Você vai praticar tudo isso que eu falei, repetindo todas essas frases que eu te disse, inclusive o vocabulário anterior. E o teu desafio principal é criar as suas próprias frases usando esse vocabulário mais básico, certo? Desafio lançado, pausa o vídeo agora, faz isso que eu falei, depois retorna e conta para mim aqui embaixo como que você performou. Me conta até os teus exemplos, que eu quero saber. Legal? Falamos até agora de vocabulário básico, de exemplos básicos. Agora a gente vai subir o nível um pouquinho mais. Vamos mudar para intermediary level. Intermediate level. Vamos subir um pouquinho para o nível intermediário, tá? Então, as palavras, o vocabulário que eu vou te passar agora, eles são um pouco mais complexos. Olha só. Primeiro, a palavra intersection. Intersection, que é cruzamento. Cruzamento. Então, aquelas ruas, por exemplo, que são perpendiculares. Isso é um perpendicular, em cruz, aí é qualquer cruzamento. Próximo, roundabout. Roundabout. Tudo junto.
Roundabout é uma rotatória. O nome certo pelo Detran é rotatória. Cada lugar do Brasil se fala de um jeito. Aqui onde eu moro se chama de balão. Você vai passar o balão e entrar na segunda entrada à esquerda, por exemplo. Entra no balão e vai na segunda entrada. E pronto, resolvido o problema. Outros lugares se chamam de outros nomes. Se você conhece como nome diferente, além de rotatória e balão, conta aqui para mim, que eu adoro saber esse tipo de cultura. Tá? Em seguida, pedestrian. Pedestrian. Pedestrian, acho que dá para deduzir, né? É o pedestre, a pessoa que anda a pé, ou que cruza, passa na frente na faixa de pedestres, certo? Você sabe como é que fala faixa de pedestre? Conta aqui embaixo para mim, tá? Em seguida, eu falei lá no vocabulário básico sobre sinais, né? Sinal de trânsito, também conhecido como semáforo. Como é que eu falo semáforo? É assim, traffic light, traffic light. Eu costumo dizer que algumas palavras em inglês, elas são muito mais fáceis de se deduzir ou de se criar do que em português, porque semáforo não é exatamente uma palavra fácil de você deduzir o que é. Se você não conhece, você não sabe exatamente o que significa. Agora, traffic light é mais fácil, por quê? Light é luz, não estamos falando de peso nesse caso. Então, light é uma das significados de light, é luz. O outro significado, traffic, é trânsito. Então, luzes de trânsito. Fica muito fácil lembrar desse jeito. Semáforo. Pois é, não é uma crítica, tá, gente? É só porque é mais fácil de deduzir em inglês do que em português. Lembra que quando eu ensinei a palavra traffic agora há pouco, eu falei que traffic é trânsito e não tem nada a ver com engarrafamento? Por quê? Engarrafamento é traffic jam. Traffic jam. Que é quando o trânsito está meio enrolado, meio misturado. Certo? Aí eu falei lá atrás também que road era estrada, que é aquela rua que liga uma cidade a outra. Mas uma estrada, ela pode ser uma rodovia, por exemplo. Uma rodovia. Rodovia já é uma estrada um pouquinho maior, é um âmbito já mais estadual ou nacional, né? E como é que eu chamaria de rodovia? Rodovia é highway, certo? E, obviamente, algumas rodovias, na verdade todas, acho que só algumas na Alemanha, né, que não tem, eu não me lembro o nome agora, se vier o nome eu falo, mas só lá que não existe isso, todas as rodovias eu acho no mundo existe, que chama-se limite de velocidade. Limite de velocidade, speed limit. Speed limit. Ok, aí legal, você vai lá na sua road ou na sua street, você vai lá, encontra o supermercado que você quer e você vai estacionar o teu carro. E como é que eu chamo estacionamento? Parking lot. Parking lot. Então eu vou estacionar o meu carro nesse estacionamento aqui. I'll park my car at this parking lot. Ok? E eu falei agora há pouco sobre pedestres. E pedestres, eu falei, eles cruzam a rua pela faixa de pedestres. Faixa de pedestres tem alguns nomes, eu vou te dar um só. Tá? Porque esse vai valer também para vários locais. Chama-se crosswalk. Crosswalk. Cross seria de cruz, né? Nesse caso pode se entender até pelas faixas. E o walk é um local para você andar, certo? Então, crosswalk, faixa de pedestres. E por último, vamos supor, você entrou numa highway e você percebeu do nada que foi, poxa, não, peguei o caminho errado, preciso fazer um retorno. Como é que eu falo retorno? Aí você fala, não, claro, muito simples, return. Sim e não. Sim e não. Ele tem uma questão, sim, é retorno, mas é num outro contexto, tá? Isso é o papo para outro vídeo. Mas, retorno no trânsito, a gente vai chamar de U-turn. U, letra U mesmo, turn. Aí, vamos pensar, turn não é virar, né? Então, é virar em U. Ou seja, fazer um 180, dar a volta, voltar para onde você estava vindo. Ok? Esse foi o vocabulário de nível intermediário, certo? Então vamos aplicar isso em algumas frases, vamos subir um pouquinho mais o nível, sair da esfera do vocabulário para a esfera das frases. Olha só. Primeira delas, is a traffic jam on the highway? There is a traffic jam on the highway. Então há um engarrafamento na rodovia, certo? Quem mora em alguns estados do Brasil aí sabe como isso funciona. Funciona bastante. Em seguida, olha que legal. Eu nem tinha previsto isso, tá? Eu fiz
o roteiro, tudo, mas eu dei esse exemplo quando eu falei dessa palavra, mas eu não lembrava que ele estava nos exemplos das minhas frases. Olha que legal. You need to take the second exit at the roundabout. You need to exit at the roundabout. Então você precisa pegar a segunda saída na rotatória. Ou falando em termos aqui do Distrito Federal, você precisa pegar a segunda saída no balão. Eu usei esse mesmo exemplo, foi pura coincidência, tá, gente? Coincidência nada, estava no meu subconsciente. Mas eu não tinha consciência de que eu tinha esse exemplo aqui. Mas é isso daí. Segunda saída, second exit at the roundabout. Na rotatória ou no balão. Agora, próxima frase, ó. Is there a parking lot nearby? Is there a parking lot nearby? Há um estacionamento por perto, certo? Então, olha que legal. Você pode fazer essa mesma pergunta trocando a palavra parking lot. Is there a pharmacy nearby? Is there a supermarket nearby? Is there a gym nearby? Is there a language school nearby? Pode ser qualquer coisa, certo? Em seguida, be careful at the intersection. Be careful at the intersection. Ou seja, tome cuidado no cruzamento, ok? Em seguida, what's the speed limit here? What's the speed limit here? Qual é o limite de velocidade aqui? É assim que funciona. Agora, vamos para um próximo nível, que é botar isso em prática. O que a gente vai fazer? Mesma coisa que fizemos com o nível básico. Você vai pausar o vídeo, você vai repetir as palavras, se precisar, volta lá atrás e repete, segue a minha pronúncia, tá? Lembrando que eu estou todo entupido, então minha pronúncia pode não estar perfeita, certo? E depois, repete as frases e crie as suas próprias frases com esse vocabulário, usando os teus próprios exemplos, ok? Pausa o vídeo e vai lá, eu espero. Muito bem, agora eu vou te dar alguns exemplos de situações comuns no trânsito. Por exemplo, quando a gente vai pedir informação. Quando você vai pedir informação, a primeira coisa importante que você precisa fazer é pedir licença. Então nós começamos com excuse me. Aí a gente já aprendeu lá atrás como é que eu pergunto, como que eu chego, não foi? Então, how do I get to? Então a gente já tem excuse me, how do I get to? Legal. Vamos supor que eu quero ir ao centro da cidade. Então, excuse me, how do I get to the city center? Ou the town center? Tanto faz. Então, excuse me, how do I get to the... Então, com licença, como eu chego ao centro da cidade? Certo? Aproveite isso para aquelas frases. Se você não fez os exercícios que eu pedi, aproveita e já usa isso nesses exercícios. Legal? Beleza. Agora, isso nesse caso pedir informação. Vamos supor, você está andando na rua e você para uma pessoa e pergunta isso. Mas vamos supor que você está dirigindo. Você está dirigindo. Aí você para num lugar que você acha que pode estacionar, aí tem, sei lá, uma pessoa da segurança, e você pergunta assim: Is it okay to park here? Is it okay to park here? Então, é permitido estacionar aqui? Então já temos uma palavrinha nova, to park, estacionar. Então, is it okay to park here? É permitido estacionar aqui? Agora, se você pega um táxi, não estou falando daqueles carros por aplicativo, eles geralmente têm o seu endereço de destino, então no táxi onde você precisa dar um destino, você precisa falar sobre o endereço para o motorista. Por exemplo, can you take me to this address? Can you take me to this address? Então, você pode me levar para este endereço? Você já chega lá, pode ser o endereço anotado à mão, ou você pode mostrar no celular, tanto faz, beleza? Ah, mas eu posso mudar essa pergunta e falar o endereço? Pode. Can you take me to... E coloca o endereço todinho depois, certo? Ah, mas aí você decidiu que você quer alugar um carro. Você está dirigindo, você quer dirigir, você quer alugar um carro. Beleza. Aí você já fez a reserva no site da locadora de carros. Você chegou na loja e fala assim: I have a reservation for a rental car. I have a reservation for a rental car. Então eu tenho uma reserva para um carro alugado. Mas por que eu preciso chegar numa loja de aluguel de carro e falar que eu tenho uma reserva para um carro alugado? Porque às vezes essas lojas de aluguel de carro, elas vendem esses carros. Tá? Então você não tem só a reserva para o carro alugado, você tem uma reserva para ver um carro que você está a fim de comprar. Tá bom? Então, seja bem objetivo. Reservation for a rental car.
E vamos supor, eu espero que isso não aconteça com você, isso nunca aconteceu comigo também, mas nunca se sabe, que você é parado pela polícia, por algum motivo, seja no aeroporto, seja na rua, não importa. Você pode olhar para o policial e falar, what seems, officer, what seems to be the officer. Isso é basicamente você dizendo qual é o problema policial. Qual é o problema policial? Aí você fala, poxa, mas não é uma forma muito grosseira? Não. O inglês ele é muito direto, não só o inglês britânico, o inglês de uma forma geral, como língua, ela é muito direta. Nós brasileiros que floreamos um monte de coisa, tá? Então, o inglês é muito direto ao ponto. Então, what seems to be the problem? Qual é o problema, oficial? Lembrando de uns vídeos aí que eu já falei para vocês sobre também entonação. Se você fala com um policial com grosseria, você pode falar a frase mais educada do mundo. O seu tom de voz está grosseiro, ele vai te responder com grosseria. Se você falar de uma forma calma e tranquila, ele também vai te responder dessa forma. Beleza? E mesmo se ele não responder, você está no seu direito. Então, para finalizar o vídeo, antes da gente se despedir, faça o mesmo exercício que eu falei agora há pouco. Pegue esses exemplos, adapte esses exemplos à sua realidade. Ah, mas eu não tenho uma realidade. Crie uma. Crie uma. Imagine que você vai pedir informação para chegar num determinado ponto turístico. Ou que você está dirigindo e você quer estacionar em algum lugar. Você pediu um táxi, você alugou um carro. Ou que a polícia, por algum motivo, olhou para sua cara e falou, seria legal parar esse cara aqui, certo? Tente fazer isso. E deixa, claro, me conta aqui os seus exemplos aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Mas faz mesmo, faz de verdade. Por quê? Quanto mais você praticar, mais fácil isso fica para você e quando você enfrentar isso na vida real, fica muito simples. Tá bom? Então, esse foi o vídeo vocabulário sobre trânsito. Acredito que eu entreguei um monte de coisa legal para você. Aproveite, use isso na tua vida real. Se você já mora fora do Brasil e precisa usar o inglês no teu dia a dia, já aproveita e usa isso no teu dia a dia, tá? Faz isso acontecer, que quanto mais você praticar, mais você usar, mais fácil vai ficar. Eu sou o Rod Kleber, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixa like, compartilha, comenta e é isso, tá bom? Muito obrigado por você ouvir, eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto.